TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Prazer estarmos aqui mais uma vez hoje juntos. Aqui em Florianópolis está uma chuva enorme, mas é bom, está refrescando, a terra agradece. E eu gostaria de iniciar o programa hoje mandando um grande abraço para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que deve estar nos assistindo agora junto ao seu filho e seus familiares no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Tenho certeza que ele está no computador hoje nos acompanhando, então fica com o nosso fraterno abraço. E te esperamos aqui na semana que vem, né? O tema de hoje, bom, nós continuamos aqui sem os caracteres, então para você que porventura esteja nos assistindo apenas hoje, nós no telefone daqui, se você quiser ligar, fazer alguma pergunta para o nosso convidado, 3222-1137, você que não é de Santa Catarina, 48 é o nosso prefixo, 48-3222-1137. Você que não é daqui, porque nós transmitimos via internet também para o mundo inteiro, a internet tem alcance no mundo inteiro, 55 48 3222 1137. 55 Brasil, né? 55 Brasil, exatamente, está aqui. Então hoje nós tínhamos começado há algumas semanas o tema Os Mistérios do Sexo, né? Para quem tinha visto pela primeira vez, antes de a gente falar isso, eu vou mandar os contumazes abraços para os nossos amigos de Brasília, de Curitiba, nossas queridas amigas, a Isis, a Silvia, a Marlene, lá em Araruama, a Lenora em Porto Alegre, e a gente sempre não gosta de citar os nomes de todos, porque no fim a gente sempre acaba nos esquecendo de alguém, mas nós temos uma turma bacana, muito fiel conosco, alguns que apenas conseguem nos ouvir, porque dizem que trava muito a internet também, mas não tem problema, porque o nosso é o visual mesmo, o visual não, o áudio, né? O visual nós não temos nem que mostrar muito. Bom, então voltamos ao tema do nosso programa de hoje, que é Os Mistérios do Sexo. Nos dois primeiros programas nós falamos muitas coisas, para mim, uma novidade incrível, e creio que para vocês também. E nós dissertamos muitas coisas e hoje vamos para a parte final e nós vamos abordar um tema dos mistérios do sexo muito importante, que seria, eu creio, quem vai editar o programa é o nosso convidado, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Você tá bom? Tô bem, você como é que tá? Eu tô ótimo, assim. Toda vez que eu faço essa contagem regressiva, assim, eu fico olhando o relógio. Às vezes demora para passar. O calendário demora, né? É interessante, né? O Cronos é interessante. A gente quer viver na temporalidade, mas não consegue, né? É porque o sistema de forças que é gerado aqui, ele se alimenta do evento. É como outro sistema de forças qualquer, né? Então, ele tende a que isso aconteça, porque a energia que é criada aqui e as forças que são movimentadas por nós, por quem nos ouve, nos vê, esse conjunto de forças é que alimenta a realidade que se criou desde o primeiro programa. É como se fosse um mundo que se alimenta e se expande a partir do que nós criamos aqui. Então, ele tende a acontecer como se fosse um hábito salutar qualquer. Né? Isso por isso que eu tenho esse anseio, porque me faz me sentir muito bem. E creio que todo mundo, né? Porque a gente fala coisas bonitas, coisas gostosas, às vezes as coisas que a gente fala aqui chocam, né? Chocam as pessoas, assim, pelo que a gente traz. Mas, de qualquer forma... que tem a oportunidade de contemplar a verdade durante a vida, né? Exatamente, a gente tem que encarar uma hora, nós temos que encarar, morte, né? Todos nós contemplamos a nossa e a verdade verdadeira. Agora, aqueles que têm a oportunidade de contemplar durante a vida e questionar para adquirir sua própria verdade, isso é um privilégio evolucional. Eu também acho, então, e eu me sinto bem, me sinto reforçado, e eu ganho combustível aqui para seguir até a próxima quinta-feira. Até porque, assim, é uma coisa muito interessante que, assim, quanto mais denso é o dia a dia, quanto mais denso é o assunto tratado, ou o que é verbalizado, ou o que é pensado, mais ele consome energia, porque são seres mais densos que se aproximam mais da superfície, né? Quanto mais elevado, quanto mais abstrato, né? Quanto mais ligado à mente abstrata é o que se cria, o mundo que se cria, ocorre um processo inverso, que daí, ao invés de ele se alimentar da nossa vitalidade,
ele nos dá a nova vitalidade, e por isso o bem-estar, sabe? Não, mas é verdade, nossa senhora, dá uma vontade de aprender, de pesquisar, de fazer mais uma coisas. Coisa assim, que é muito interessante, que assim, se você passar um dia inteiro, por exemplo, no que se conceitua humanamente como incômodo, né, o único que conceitua humanamente como uma coisa mais densa ou um astral agitado, então o próprio tempo ele pesa sobre você. Então tua barba vai crescer mais, você vai ficar mais desgastado, a pele vai ficar mais oleosa e tal. Se você passa um dia ou um período numa atividade ligada ao abstrato, à parte espiritualista, esse tipo de coisa assim, as próprias funções orgânicas, elas andam mais equilibradas e andam mais devagar. Tua barba cresce menos, tua unha cresce menos. Olha que interessante. Teu organismo fica menos desgastado, tua pele não fica oleosa. Você vê mais, você se alimenta mais pelos olhos, se alimenta pelos ouvidos, você respira prana mais puro. Então, é um ganho de vida. Então, em vez de você passar o dia a dia de uma maneira embrutecida e você despender a vida, né, que é tua moeda de troca para existir, nesse processo acontece o inverso, que você entra em um ciclo, né, num sistema de trocas, onde você recebe uma vitalidade que você só recebia nos primeiros 7 meses de gestação. Que interessante, isso é bom. E essa é a chave da longevidade. Os seres que viviam, né, e que vivem 7 vezes 49 anos, depois decidem se querem continuar vivendo mais ou não, o processo é só esse. Em vez de você desgastar a energia vital para você exercer isso que a gente conceitou como vida, é criar um sistema de trocas onde você recebe permanentemente a vida pura vinda do Sol e da Lua, o prana solar, prana lunar, que você recebia em termos de formação elétrica no útero da tua mãe. Olha que bacana. Nossa senhora, começamos a 1000 hoje já aqui. Então, ó, mais um abraço aqui, ó lá, para quem está nos assistindo hoje, o venerável Lucas lá em Cruzeiro, o Tejo, a Eliana e o pessoal aqui de Rio Negrinho, de Mafra, nosso estado inteiro. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, Curitiba. Voltando a repetir, Curitiba. Amarildo Esbrícia, Rubens Slaviero. Tá vendo os Slaviero? Olha o sobrenome aí, que maravilha. Não, nossos amigos. Amigos não tem sobrenome. Não, claro, mas é conhecido. Quem é que não conhece o Slaviero, né? Curitiba. É uma muito legal. Tá ligado a Curitiba desde a minha juventude, década de 60, a família Slaviero sempre primou. Tem uma importância muito grande nesse trabalho que se desenvolve aqui por conta de Vila Velha, tem uma opção de coisa legal quando a gente conversa lá. Eu queria mandar um abraço. Você pode mandar um abraço? Sim, sim. Claro, poxa. Eu tava andando ali no centro, né? Foi essa semana que passou, eu acho. E aí então alguém me chamou e aí veio conversar comigo, o seu Telmo. Aí veio falar assim uma coisa que eu achei muito, muito engraçada, assim, muito singela, né? E me deixou com uma sensação muito boa. Que ele fala assim, que então ele e a esposa dele, ele não me disse o nome da esposa dele, então por isso que eu não estou dizendo o nome, porque eu não sei. Então, onde eles moram, às vezes o sinal da TV não é muito bom. Sim. Mas então aí eles ficam ouvindo a TV. Não, isso é bacana, né? Então é isso que eu estou falando. Não, isso demonstra, sabe o quê? Uma força de vontade muito grande, porque geralmente a vida hoje, a humanidade, né, como um todo, ela é movida pelo astral, né? E pelo impulso visual, por aquela agitação dos ventos do astral. Então, para você chamar a atenção de alguém, você tem que pegar e fazer toda uma pantomima, tem que fazer assim, se virar do avesso para conseguir competir com o meio que é a TV, o cinema, não sei o que e tal. E aqui no nosso caso, é uma coisa assim completamente às avessas, porque aqui a única atração que a gente tem trazido aqui é falar aspectos da verdade. Perfeitamente. Né? Então não tem sequer os caracteres e a possibilidade de colocar a imagem que a gente tinha, colocar fotos que a gente tinha que colocar na TV. Exato. Nem isso não tem mais. Então, o que nos une, o que une eu, Jorge, a você, né, Grego, a todos vocês, é algo completamente abstrato. É verdade. Né? Completamente sutil e tênue. E quanto mais sutil e tênue, quanto mais abstrato é a ligação, mais forte e mais perene ela é. Então, o que nos une, nos faz hoje, com a mais absoluta certeza, uma única coisa. Não, isso é bacana, tá vendo? A gente usa até o nosso tempo para passar o nosso entusiasmo. Aproveitando isso aqui, a TV Floripa, essa nossa querida casa, que nós estamos aqui há 3 anos e que já existe há 10 anos, está procurando um novo lugar, porque nós crescemos e nós precisamos um novo lugar. Se porventura você conhece algum lugar ou você tem algum lugar que possa acolher a TV Floripa, ligue para nós aqui, 3222-1137, e a gente vai conversar a respeito.
Isso nós estamos precisando crescer, nós estamos precisando ir para novos ares e nós, nada melhor do que compartilhar com vocês esse nosso desejo, que de repente alguém de vocês tem algum lugar desocupado que possa nos acolher. É só ligar para cá, 3222-1137 e falar com Silvio Ismanioto, que é o nosso ombudsman. E o nome é bonito, o Cronos, é o Cronos, é quem controla o tempo, faz a gente ficar quieto, cortar o nosso tempo aqui. Tá? É importante dizer que daí essa questão do local é que a TV e o programa ele não tem retorno nem faturamento nenhum. Então, de jeito nenhum. A gente se mantém para compartilhar com vocês. E aí por isso não tem patrocinador e por isso a gente pode vir aqui e falar uma hora sem intervalo, sem nada. Sem estar tolhido por ninguém, nem com compromisso com gente. Perfeito. O Satyanasti para o Dharma, não há religião superior à verdade. TV Floripa é uma família, há 10 anos é uma família, todos que passam por aqui continuam, sempre fazem parte da família, é um lugar sem igual, você pode ter certeza. O Vitam Impendere Vero, é o dedicar a vida à verdade, é o que se tem feito sem amar nenhum. Eu participo aqui da vida de vocês há 3 anos, né? Que bacana, né? Agora, daqui a alguns dias... Já fez? Já fez 3 anos. 28 de setembro de 2005 o senhor esteve aqui pela primeira vez. para tomar uma água com gás. Não, mas nós comemoramos em outros planos aí. Então, e para mim tem sido uma experiência... Eu tenho certeza. Muito tenho certeza que sim. Então a gente sempre enaltece isso, gente. Bom, tá, já demos todos os recados. Social... Eu não sei onde é que nós paramos, mas a mala direta que eu fiz essa semana... Eu não lembrei direito se nós havíamos falado, então eu coloquei como tema, cortei todo o resto que eu já tinha repetido e coloquei como os seres superiores fazem amor. Podemos começar por aí? Ou se você já falou, podemos repetir? Depois é muito interessante essa questão e cabe a gente comentar o que é o fazer amor, o que é o sexo em si, exatamente. Para criar, né, para gerar. Perfeito, né? nós falamos tem isso no... O sexo para procriar e tem o sexo para gerar, que são diferenciados. Né? Perfeitamente. É diferente. A gente pode comentar a respeito disso e também sobre algumas partes da questão da anatomia oculta do homem. Aí que nós vamos o assunto, e alquimia. Esses eram os 3 temas aqui, né? Aspectos ocultos ligados à questão da sexualidade, do sexo. Quando a gente fala em sexo aqui, não é o erotismo, né? Que daí é uma desvirtuação de uma coisa oculta, sagrada e séria, que é a questão do sexo. E que não tem nada a ver com as ordens que acham que praticando sexo vai se ter elevação. Perfeitamente, Isso perfeitamente. A gente já conversou e não tem nada a ver. Estamos abordando por outro nível. Então, tem uma questão, 2 questões, né? 2 coisas que eu quero citar, que diz bem o que é essa questão da carga humana com relação ao sexo, que não é simples, né? Não é a gente saber que isso consome a vida, que a humanidade está crucificada no sexo e todos os males humanos decorrem disso, que a coisa vai se resolver, porque assim, a Lemúria caiu nesse processo, a Atlântida caiu nesse processo, Roma caiu nesse processo, teve uma outra iniciativa no Tibete que caiu nesse processo. Então, isso vem sendo o foco de problema para a humanidade desde sempre, né? Assim, então, Roma era uma das funções que o Jesus da igreja, o Joshua Ben Pandira, o Jefferson, né, e o gêmeo, eles tinham para fazer, era resgatar essa questão com relação à cidade, ao Estado romano, que tinha a ver com a queda Atlante, né? Então, a morte do Jesus, de Joshua, teve a ver com essa questão também. E aí, então, se diz que quando ele estava crucificado, aí então o entorno dele estava chorando, né? Daí ele disse que não choreis pela minha sorte, se vosso peito comovo, chorais por esse povo que morre com a minha morte. Repete, por favor. Nunca tinha ouvido isso aí. Eu não sei se consigo repetir. Consegue. Não chorais a minha sorte, e se vosso peito comovo, chorais a morte de um povo que morre com a minha morte. Caramba. E aí, então, nisso ele decreta o fim de Roma. Né? E depois disso o império começou a decair. Começa a se degradar porque a função da vinda da divindade na época de Roma era unir o poder temporal com o poder espiritual e resgatar Roma da queda dela, que era a queda no sexo. Até que quando a gente vai se referir a um aspecto negativo da sexualidade, da história humana, todo mundo se lembra de Roma. Todo mundo, circo, aquela coisa, dos festins romanos, das festas de Baco, aquela coisa. Que foram todas degradações de um conhecimento oculto que tinha a ver com o sexo ritualístico, mas não com o que as ordens hoje pregam com relação a isso. Algumas ordens
desvirtuadas, né? Então isso mostra bem o quanto importante era essa questão. Depois tem um exemplo daí negativo com relação a isso, né, que me ocorre citar, é que um secretário de Estado de uma determinada nação que acha que pode controlar todo mundo através da beligerância, em determinado momento, ele deu uma declaração na TV, e isso tem uma repercussão muito grande a nível mundial, isso há alguns anos atrás, onde ele disse que o poder é o maior dos afrodisíacos. O poder é o maior dos afrodisíacos. Então, veja só, o exercício do poder, né, voltado para o viés do que a gente conceitua como mal, né, que é o poder pelo poder, o poder para subjugar, para prejudicar, ligado à questão da sexualidade como diversão. E isso dito por quem tinha o poder de uma nação que controlava os desígnios do mundo. Isso há alguns anos atrás, não é invenção. Coisa recente. Então mostra quão complicado é essa questão para a humanidade, né? Quão complicado e como que essa questão da erotização da humanidade, da sexualização da humanidade, da interpretação errada dessa questão, como isso tem prejudicado a humanidade. E reprisando que a forma como nós abordamos aqui não tem nada a ver com pecado, com certo, com errado, com religião. Nada, em absoluto. Nós abordamos em absoluto. aqui o aspecto esotérico, oculto, secreto, né, o conhecimento iniciático ligado a isso. Alguns aspectos para que vocês tenham curiosidade sobre esse assunto, né, e pesquisem, vão atrás para se instruir, para entender o que acontece, e com isso vocês preservam a própria existência e resgatam a existência da humanidade, que é a coisa que nos cabe fazer hoje. Bom, eu queria daí também falar uma coisa que me ocorre, e que é uma coisa muito linda, que tem a ver com essa questão do amor, da questão da paixão, e como a paixão ela leva ao sacrifício, né? E tem a ver com a questão da sexualidade, mas daí não no reino hominal, né? No reino vegetal, que é a história da Valisnéria. Já ouviu falar? Eu não. Quem é essa mulher? Não é uma planta. É uma planta? Como é que é o nome dela? Valisnéria. Bom, se fosse mulher, o nome não era bonito, não. Valisnéria. Valisnéria. O que tem a Valisnéria? É uma coisa muito linda. É que assim, então a Valisnéria, ela reside, ela habita no fundo do lago, né? É uma planta aquática que as raízes estão no fundo do rio, no fundo do lago, né? Que interessante. Sim. E aí, quando chega na época de se reproduzir, e vejo que tem toda uma simbologia aí, porque está imerso na água, e a água é Apas, a água é Lua, né? E na Lua que houve também um problema que resultou na queda do sexo daí na humanidade. Então essa planta, ela reside na água, né? Quando chega na época de se reproduzir, e que ele precisa do aspecto masculino e feminino, e a questão do amor, a questão da paixão para reproduzir, então a Valisnéria feminino, ela se desenrola, né, e sobe até na superfície do lago e se abre, né, para esperar a fecundação. Aí, nesse mesmo tempo, a Valisnéria macho começa a se desenrolar também para reproduzir, né, para criar o novo ser, né, um aspecto manúsico, um aspecto templário da questão da sexualidade. Só que é o seguinte, Valisnéria começa a se desenrolar, Valisnéria masculina, né? E aí ela sempre é mais curta do que a superfície. Então a Valisnéria feminina, o aspecto feminino, está na superfície, e aí começa a se desenrolar e para no meio. Daí sabe o que o Valisnéria faz, o masculino? Ele se sacrifica. Ele tem uma bolha de ar no seu pedúnculo, e daí com isso, ela por um processo oculto, né? Ela faz com que se rompa, né, o pedúnculo, e aí a flor da Valisnéria macho, ela sobe para a superfície, se encontra com a fêmea, com o feminino, engendra, pare, né, o novo ser, né, mas só que no subir para a superfície, o macho morre. Que interessante. E aí a fêmea prenha, né, grávida de uma nova vida, se enrola e desce novamente para o fundo do... Tem um simbolismo aí nessa coisa, né? Total, né? Total, né? Ele mostra a questão do paixão, a questão do amor, a questão da ocorrência, né, dessa questão da sexualidade no aspecto água, que é o Tattva Apas, que tem a ver com lua, que tem a ver com os barixades, que é a gênese feminina, né? Mostra a questão do se dar para criar um novo ser, a criação consciente, mostra a questão da inconsciência que leva a fazer isso daí, sacrificando a própria vida, e tem a ver diretamente com a questão humana.
né? Porque essa questão o desconhecer o que é amor e o que é paixão e como isso se desenrola, as forças que estão envolvidas nesse processo é que leva daí a consumir a vida, a gerar vida, esse tipo de coisa. Então é uma coisa assim, muito linda criada pela natureza, não é? No reino vegetal, que mostra exemplarmente esse processo humano. Eu vou até repetir, Vallisneria. Vallisneria. Então, talvez você até ache uma imagem dela na há muitas internet. poesias e é tido como um exemplo de demonstração máxima do amor, né, onde o homem dá a vida, né, para provar para a mulher que ele a ama, né, e em fazendo isso ele a fecunda, deixa o próximo ser e a vida dele acaba. Muito legal. Só que o ser humano em casa deve estar dizendo, eu não vou morrer por ninguém. Não tem sentido, porque você fazer isso é crime de lesa evolução, a tua própria, é crime de lesa divindade que está em você, e é crime de lesa a humanidade, porque a humanidade depende do nosso sucesso. O reino animal nos dá muitos exemplos bonitos também disso, né? Com uma tônica diferente, né? Porque o que eu digo das aves, eu falei, principalmente as aves nesse aspecto, né? Sim, mas aí há uma tônica diferente e que nos cabe resolver, que daí no reino animal é que daí é mais agudo o instinto já tem instinto, exatamente. E aí esse instinto ele passa integralmente para o ser humano. Lembra-se que nós conversamos da outra vez, além dos chakras, dos 7 principais, a gente vai conversar hoje na questão da alquimia, eu tenho 3 importantíssimos, né, que é ligado ao reino mineral inteiro que está nos pés, ao reino vegetal inteiro que está nos joelhos e ao reino animal inteiro que está nas coxas. Exato, né? Então, já falamos sobre isso. Todos esses poderes infernais, mas infernais, não de inferno religioso, mas de inferno de lugar interno, que é o contrário de inferos. Exatamente. Inferos. Então, todos esses valores, essas forças sobem para o ser humano e se chocam no centro reprodutor, que é exatamente aqui embaixo, o triângulo invertido, para depois então subir para fazer a criação consciente. Então, é exatamente um instinto, né, da sexualidade do animal que tem que ser controlado pelo gênero humano para produzir, para reproduzir, para gerar conscientemente. É por isso que tem até aquele termo, né, bem humanizado, sexo animalesco, né? Dá exatamente essa conotação, exatamente, né? A conotação é exatamente essa, né? E o instinto da sexualidade, o instinto da geração, ele é inato em qualquer ser humano, porque faz parte do seu conjunto de forças cósmicas tão grandes que foi, inclusive, responsável pela queda da divindade na Atlântida, onde se diz que os filhos os deuses se uniram com as filhas dos homens, onde os Asuras se ligaram aos primeiros Atlântidos, gerando o reino dos Badagas. Então, é um sistema de forças muito poderoso. Né? Só que daí cabe ao homem hoje entender esse processo, controlar para que essa cadeia de queda humana, essa cadeia de sofrimento humano, em algum momento ela comece a ser resolvida. É maravilha. Sim. Agora, vamos lá. Como é que... Tá, antes de você pegar o embalo aqui, como é que se faz então o sexo nos planos superiores? Vamos chamar assim, qual seria... Já tem pergunta telespectador aqui, vamos ver primeiro então. Talvez até esteja aqui o que nós vamos pegar. É uma pergunta isso aqui, Silvio? Sim. Essa distorção no sexo não tem a ver com o rompimento do ser humano com a natureza? É o Maurício do Centro que pergunta isso. Oi, Maurício, não. Não? Tá. Não tem, Maurício. Não, porque isso está acima desse processo, porque nós não podemos culpar a humanidade e nem a humanidade pode culpar uma divindade, porque esse processo a ser resolvido, ele vem desde quando o ser humano adquiriu a conformação física que nós temos hoje, isso há alguns milhões de anos. E é uma coisa que implica em uma queda divina e humana, não é um problema, não é uma dívida humana, é uma dívida divina também. E tanto é que toda vez que a divindade se lança no seio da humanidade, é para resolver essa queda, essa questão. Né? Tanto é que todos os seres divinos que vêm para a face da Terra, a maior parte deles não vem com função manúsica, não vem com função de reprodução, porque se vier, aí ele está sujeito às mesmas dificuldades que a humanidade tem com relação à questão do sexo. Interessante. Então, inclusive, o planetário, o sexto planetário que está tomando conta da Ronda hoje em dia, Akbel, ele diz que a humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sofrimento, um castigo, né? E do amor um pecado.
confundindo a questão do amor com paixão, né? E aí as igrejas deram uma conotação de pecado. Isso que eu ia e deu falar. uma O ser humano confusão foi do casal. induzido a isso. O ser humano até que não é... Bom, é culpado sim, claro. Não tem questão de culpa. Quem pseudo-domina o ser humano é que está instituindo isso aqui. Sem dúvida. E a indução, inclusive, ao contrário. Assim, você pega a mídia hoje, assim, a beleza, contemplar a beleza, é contemplar a criação divina em todos os seus aspectos. No reino vegetal, mineral, animal, no reino nominal. Só que daí, na sociedade humana atual, a questão da beleza, ela geralmente é ligada à questão da sexualidade. Você contempla uma paisagem linda, tem a foto de uma mulher linda ou de um homem que alguém acha lindo. Você vai contemplar uma obra-prima qualquer, tem envolvido essa questão. Você vai contemplar qualquer coisa, a mídia, né, ela usa esse argumento da contemplação da beleza com a questão da exploração, daí, não do sexo, né, mas a questão da exploração da sexualidade, a erotização. Por exemplo, na década passada, ou no século passado, um crime de lesa evolução, um crime de lesa divindade, de lesa humanidade e de lesa pátria brasileira que foi cometido, né? Foi por assim, começaram a criar esses ciclos de programas infantis, né? E as apresentadoras de programas infantis voltados para a erotização das crianças. Então foram escolhidas apresentadoras com um perfil, né, de estética que agradasse não as crianças, mas os pais das crianças. Com certeza. E aí as crianças entraram por um viés de erotização e de sexualização, isso que eu tô falando. Com uma repercussão muito negativa para a pátria brasileira. E que, graças à lei, né, isso então se esvaiu de vitalidade e hoje praticamente inexiste. Inexiste, é verdade. Inexiste, né? É verdade. E quem criou isso no Brasil, né, foi quem tinha conhecimento esotérico, oculto, consciente do mal que estava fazendo a pátria brasileira. Opa, isso eu desconhecia já. Não vou citar o nome, claro que não. Logicamente todo mundo vai saber o que é. E daí estou falando com relação às emissoras, mas quem trouxe esse conceito para o Brasil tinha conhecimento esotérico e oculto do que estava fazendo. Tá? E aí, a esses é imputado a lei do karma, né, e de uma maneira severa. Olha. De uma maneira severa. Bom, eu trouxe aqui alguns itens apontados para a gente conversar. Temos meia hora, vamos tentar conversar vamos lá, hoje. Né? Tem problema. Então, uma coisa que é muito importante, nós já vamos chegar nessa questão da geração que você falou. Sim, não tem problema, vamos seguir. Tá. Então, tem uma questão que é muito importante, que é assim, nós conversamos outra vez que o ser humano é como se fosse uma usina, uma pirâmide invertida, onde uma série de forças entram em ação, né, para dar a capacidade de gerar fisicamente, vitalmente, astralmente, né, divinamente, um ser composto, integrado em todos os planos. Né? Só que como é que acontece isso? Então tem uma das forças, uma das 7 forças que comandam a própria existência, que são os tátuas, a gente já conversou uma vez aqui, né? Então tem um tátua, TATWA, né, que é uma força sutil da natureza. Quem tiver interesse de conhecer muito a respeito, lê As Forças Sutis da Natureza de Rama Prasad. Tem em português, tem em espanhol, um livro recomendadíssimo. As Forças Sutis da Natureza. E o autor é Rama Prasad. Rama Prasad. Exato. Então fala sobre o tátua. Então tem um tátua chamado Tejas. Tejas é fogo. Sim. E o Tejas é o que vai moldar o que se vê. Então o que você vê é moldado por Tejas para você procurar o igual e saber o que falar. O que vai falar é moldado por Tejas. O que você ouve é moldado por Tejas. O que vai falar, tudo Tejas participa, porque ele que molda praticamente o vital, o astral, a mente concreta, para conseguir a gente criar seres, né, e fazer com que eles ajam. Então, cada pessoa, o homem quando ele é feito, ele tem em si Tejas masculino, né? Agnisvata, que é a hierarquia do masculino. A mulher tem em si Tejas feminino. É natural, né, que daí quando vai haver a relação sexual, né, entre os dois, então Tejas masculino e feminino tendem a se encontrar e se complementar. Tá certo? Aí há a troca. Sim. Então o Tejas masculino vai ficar na mulher e o Tejas feminino vai ficar no homem. Mas aquele específico, porque cada um tem um. É como se fosse uma impressão digital. Em cada um se manifesta de uma maneira, não tem duplicidade. Então você imagina quanta impressão digital a gente não arruma a vida inteira, né? Cada um de nós, é como se nós fôssemos uma vidraça, onde a gente tem impressão digital de cada um ser com o qual nós trocamos vitalidade, né? Ou tivemos relação física ou mental. Meu Deus do céu. Porque, assim, uma outra coisa, vamos começar rapidamente, que é muito interessante, assim,
o porquê que Tem quando jeito se de cria- limpar isso aí, antes de você entrar no negócio? Podemos conversar a Ah, lá, respeito, tá já vendo? podemos Isso falar é aqui. Vamos ver se tranquilo, dá né? tempo de falar tudo isso. Tá. Então, por exemplo, assim, quando se cria um mito, um ícone, né, que se chama um ícone sexual da moda, do cinema, do teatro, da arte, de uma maneira qualquer, o que acontece? Então, eu me sinto atraído por aquela imagem feminina, por exemplo, né, que é aquele ícone que é uma modelo ou uma artista, qualquer coisa assim. Me sentir atraído, então eu me entrelaço com aquela criatura. Sim. Vitalmente, astralmente, independente dela saber. E há um entorno que dá propensão para isso, né? Quando você olha aquela figura e daí você, não, gosto dessa mulher também, assim, é uma coisa que me atrai também, né? Sim. Você vai se entrelaçar também. Aí essa mulher, esse ícone, ou esse homem, qualquer que seja, né? Então ele passa a ser como se fosse um porto, um rádio farol, para onde converge todos os desejos ocultos dos seres que intencionalmente a mídia faz com que isso aconteça. Claro. Aí o que acontece? Nesse ser, nessa pessoa, nessa mulher, nesse homem que é usado para isso, né? A mídia usa para isso intencionalmente, se cria um conglomerado de forças e daí, como é tudo misturado astralmente em torno dela, ela passa a ter um poder muito grande e, por exemplo, assim, eu olho e não me sinto atraído. Só que eu gosto muito de ler filosofia sobre as cores, por exemplo. Você se sente atraído por aquela mulher. E aí tudo que você gosta está entrelaçado com ela. Eu que não gosto dela, mas gosto de ler o que você gosta, vou me sentir atraído por ela por causa do que você gosta de ler. Então, como se fosse um rádio farol, Nossa. e se cria um sistema de forças onde isso é usado e se cria o tal do mito, do ícone sexual, né? E aí o que faz? Isso é prejudicial porque naquela pessoa desejada, todos se misturam e perdem a identidade. Artifício de quem domina conscientemente o gênero humano, para o mal. Entende? Por isso que a neutralidade é o caminho para se entender o que acontece hoje no mundo. Bom, aí então, quando eu vou ter contato com uma pessoa, né, uma mulher, a mulher vai ter contato com o homem, aí então há a troca de tejas. Veja como uma coisa muito Sim. interessante. Aí, quando acontece isso, então eu passo a ter em mim o tejas masculino e mais o tejas feminino daquela com quem eu estive. Por amor, por paixão, ou por acaso, hoje é muito comum o ficar, esse tipo de coisa, assim, que é uma coisa assim caótica, né? Só coisa de vontade, né? Momentânea. Exato. Aí então eu perco a identidade porque eu passo a ter o tejas de várias mulheres, né? Com a mulher acontece a mesma coisa caso ela tenha mais do que um parceiro. Então, não tem nada a ver com o pecado, com Agora, religião. só me diz uma coisa, além de você pegar, vamos dizer que todo homem, toda mulher tem diversos parceiros durante a vida. Sim. E além de ter esse número de parceiros, vamos supor, 100 parceiros durante a vida. Esses 100 mais a multiplicar, é um efeito pirâmide, então? N, porque Nossa a Senhora. ligação entre as pessoas, ela ocorre no plano físico, vital, astral e de mente concreta, porque há um equilíbrio do hálito. Lembra que a gente conversou sobre a questão do beijo, da respiração? Sim. Então há um equilíbrio do hálito e essa ligação ela é permanente, né? Então é uma perda de identidade. Mas tem uma coisa mais crítica que eu queria conversar, porque você está falando sobre esse assunto novamente, que assim, na questão do tejas, aí fica no homem o tejas feminino, e se repete muito, então troca muito parceiro, aí então aquele excesso de parceira, aquele excesso de tejas feminino que fica nele, tende a mudar a tônica. E aí isso assume a questão do hábito, então passa a ser um hábito trocar de parceira. Sim. Assim como passa a ser um hábito, é uma necessidade, quase como se fosse fala de vício, né? Então é quase um vício essa necessidade. Mas só o que acontece, e daí isso é crítico, é o seguinte, o tejas masculino, né, se ele está em um ambiente com um outro tejas masculino, ele repele esse tejas masculino. Ele é antagônico a esse tejas masculino. Se em um ambiente eu tenho mais do que um tejas feminino, esse tejas, essa força primordial feminina, ela repele a antagônica, a outra, né? Então, por exemplo, assim, se o homem vai, né, e aí fica com uma parceira, se entrelaça com ela, há uma relação afetiva, kármica, não sei o que tal, e aí depois ele vai e fica com a outra, nele as duas forças brigam. Caramba.
E aí, assim, o nosso cérebro, ele é dividido, visto de cima para baixo, em 8 partes. Dependendo de onde está o foco de consciência, tem predominância de uma cor, e essa cor é que dá a tônica de como a pessoa se comporta, né? Porque é o que ela vai ativar. Vamos deixar mais para depois, você não consegue conversar, não é? Então é o que ela vai ativar em termos de ação. Quando acontece esse negócio assim, é como se estivesse preso em uma arena, vários tejas femininos dentro do mesmo ser, dentro do mesmo homem, né? Então esse atrito, essa rejeição de um tejas feminino pelo outro, né? Causa desvios, né, no homem, e isso aí daí gera problemas vitais, físicos, dificuldade de visão. Doença, para evitar, então, dificuldade de visão, de estômago, de raciocínio, de acuidade verbal, de acuidade mental. Gente! Por quê? Porque há uma disputa e o tejas masculino só poderia se combinar com um tejas feminino, não com vários. Na mulher acontece a mesma coisa. O que é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que cabe bem. O Antônio do Centro Boa noite, Antônio. Diz o seguinte: como ficam as pessoas que vivem de prostituição? É uma questão complicada, porque é o seguinte, primeiro é toda uma questão kármica ligada com o fato, não é? E depois, a gente conversou outro dia da questão do mito, o mito que é a realidade, né? Da geração feita a partir de um homem e de uma mulher virgem, porque o filho vai ser filho só deles, Sim. Não vai ser filho karmicamente de toda a humanidade, né? No caso de quem usa o sexo por profissão, não é? Ou que tem multiplicidade de parceiro, primeiro é a questão kármica, porque carrega o karma de todos com os quais já esteve, primeiro, né? E aí, segundo, é que esse karma, ele tende a ser resgatado por causa da sua densidade com prioridade, porque é o mais denso que existe. Ah, tá. Por ser mais denso é prioritário. É prioritário, tá. E aí então a existência seguinte, para esses seres, sempre é complicado. Né? Não vamos entrar em detalhes, Não, mas claro, sempre é complicado. E a mesma coisa acontece então hoje, a questão da sexualidade, ela está muito assim, muito liberal até por indução da própria mídia, do modo ocidental de viver, né? Então, quando o adolescente, primeiro que a sexualidade, a erotização, fez com que, em vez disso acontecer por volta de 21, que é quando tem 3 ciclos 7, que devia ter a maioridade, porque daí tem a maioridade mental para controlar a questão da sexualidade, isso está acontecendo com 13 e 14, e tem muita questão do ficar. Não tem importância nenhuma, porque só vai lá, dá uns amassos, beijos, que tal. Beijou, nivelou o hálito, né? Não o hálito, o ar que sai do pulmão, nivelou o hálito, que a própria essência são os ares, Vayu, que anima o corpo astral. Está entrelaçado. Está entrelaçado, e você passa a viver a dificuldade daquele com o qual você esteve por 2 horas, ou por uma noite, ou a vida inteira. O processo é exatamente o mesmo. Tá, nós falamos isso na semana passada, mas considerando tudo isso que nós estamos falando aqui, e que o sexo do jeito que a gente faz é uma encrenca pura, né? Que tudo errado, a gente não tinha consciência, não sabia, tal. 2 perguntas então, 2 perguntas em uma. Primeiro, qual é o comportamento doravante? E segundo, como limpar isso aqui, se é que tem jeito de limpar todas aquelas pessoas com as quais eu troquei energia, vamos chamar assim? Coisa interessante. Bom, primeiro a gente achar que a partir de amanhã vai estar perfeito e que a gente só vai daí ter relações sexuais para engendrar seres, é um mito, isso não existe. Tanto é que a gente conversou que das 7 linhas do Paramanta, né, só 3 não estão ligadas a essa questão, né, que é a Biala, Najib e Rakovsky, né? E os que vieram em seguida, os Kutumi, eram chamados de partidos separados, porque já tinha a questão da sexualidade. Respondendo a tua pergunta, a geração de seres em Duat e em Agartha, nos Badagas, é também feita sexualmente, né? Sim. Só se gera seres físicos hoje desses 3 mundos através da relação sexual. Só que eles fazem exatamente só para reprodução. Exato, porque daí na questão da criação, a criação é feita conscientemente, há uma preparação para que isso seja feito, não é? E não há a questão do envolvimento da passionalidade na geração sexual. É uma geração sexual neutra. Tanto é que a criança é da comunidade, né?
Não é do casal, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Tanto é que se chama isso de um ritual manúsico. E o Manu é o gerador da próxima raça. E se diz assim, viemos da Agartha, Velsungo somos nós. Do reino dos Serapis não podíamos vir sóis. Assim com nossas damas em formas duais, ao mundo apresentamos-las, valquírias sem iguais. Olha só, ele tá poeta hoje, eu gostei. Não, Duas, hein? Isso é Bonito. Bonito. Isso é um trecho de um mantra que é originado dos mundos internos. Bacana. Que descreve a vinda do aspecto feminino e masculino para a função manúsica na face da Terra e para recuperar o gênero humano. E isso é o que cabe a todos nós. Eu, você, quem está nos assistindo. Muito bacana, gostei. Gostei. Reverberou gostoso isso aí. Puxa vida. O grego também põe poesia nessa cultura. Não, claro, gostei. Depois ainda bem, eu vou rever isso aqui, porque é gravado, né? Eu me divirto depois. Então não pede para eu repetir. Não, esse eu não vou pedir. Você viu que eu não pedi, né? Obrigado. Mas eu gostei mesmo. Vamos dar sequência, então. Então nós conversamos aqui, a qual a gente conversou sobre a questão do tato, então para ver que essa questão, né, do se proteger, do andar neutramente, né, não só fisicamente, mas mentalmente, tem a ver com a própria existência física. Né, porque depois dessa questão, vamos pegar e tocar um item que é mais à frente aqui, e é uma coisa assim, muito interessante, né, uma desvirtuação de um conhecimento. Então nós passamos por vários ciclos, né, quando nós terminamos 7 ciclos de 7, quer dizer, que o homem passou um ciclo inteiro, fez 49 anos, e a mulher também, então por volta disso, então se chega no que se conceitua como a menopausa, né, o climatério, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Aí isso é considerado como uma disfunção vital, uma disfunção da sexualidade, problemas de ereção, essas coisas assim. Aí se cria remédios para isso, quando na verdade é o seguinte. Então, o homem, ele passa por um período, né, de preparação para a criação física. Quando termina, aí então ele tem a tônica externa masculina, né? Internamente ele tem a tônica feminina, porque o homem e a mulher são invertidos, né? Então o homem é externamente masculino e internamente feminino, não mulher, não tem a ver com a questão da sexualidade nem da ereção. Quando termina o ciclo de 49, então para a produção do principal hormônio masculino, para quê? Para que o homem, então, livre da questão do sexo, tenda a ser um protótipo do quê? De um homem e mulher junto, de um andrógeno. Entende? Por isso que para a tônica da produção determinado, e a mulher é a mesma coisa, quando ela, por volta de 45 a 50 anos, quando ela entra no que se constituiu como menopausa, aí então ela tende a diminuir a produção do hormônio feminino preponderante e aí tende a se equilibrar masculino e feminino. E isso é considerado como doença, né? E é tratado como doença. E lógico, acontece... E você tratando o que era natural, você faz com que deixe de ser natural. Você injeta o hormônio masculino no homem e o hormônio feminino na mulher, por quê? Para que ela permaneça naquela situação e tira do homem e da mulher a possibilidade de ser um andrógeno a caminho da consciência. Obviamente que quando entra nesse processo do homem e da mulher, então pode 50 anos ali para frente, dependendo de como é que ele levou a vida, então pode se manifestar uma outra deficiência física, né? Na mulher no útero, né? E no homem na contraparte. Então assim, homem e mulher são iguais invertidos, né? Então, a mulher tem a função da criação que é no útero, né? E o que é o equivalente do útero no homem? Acho que é a próstata, né? A próstata, exatamente. Né? Aí, então, a partir dessa idade, tende a se manifestar no homem e na mulher essa questão de problemas na próstata e problema no útero ou nos seios da mulher. Por quê? Porque nesses dois locais estão concentrados toda a confusão ligada à sexualidade que teve ligada à vida de cada um. Aí ali, então, os nós elétricos não desfeitos durante a vida, porque quando a mulher ela vai engendrar um filho, então ela prepara uma rede elétrica durante 28 dias, para daí dar forma física e fazer toda a ligação para cima e para baixo, né? Aí então, todas as formas elétricas não levadas a efeito, né, ou os problemas ligados à questão da
multiplicidade, né, de conexão de Aryut, de Vayut, toda essa confusão elétrica, oculta, esotérica, né, que aconteceu durante a vida de cada um, né, ela tende a se exteriorizar, né, com problemas para a mulher e problemas para o homem. Então, só por conta de desconhecimento. Bom, ainda você não respondeu qual é a forma de se limpar, se é que existe uma forma de se limpar os relacionamentos. Tá, mas antes vamos disso... fazer igual o programa de TV Só Vamos falar isso no último minuto para reter a audiência. Audiência, puxa. O que eu queria te perguntar é o seguinte, essa questão da... Quando a pessoa... Como é visto pela lei, vamos falar assim. Sim. Vamos falar pela lei. Como é visto pela lei a vasectomia no homem e a ligação de trompas na mulher? Seria uma agressão ao decurso natural das coisas? O homem jamais poderia cortar o canal deferente, a mulher jamais poderia ligar as trompas? Como é que é visto pela lei isso aqui, se é que a lei tem alguma opinião a respeito você vai disso? fazer mecanicamente aquilo que você não teve competência para fazer mentalmente. Entende? Além de agredir o físico, né, de cortar eletricamente, que você acabou de dizer, né? O que se aplica com relação ao corpo humano é o seguinte, é o nole me tangere, não me toque. Seria o ideal, né? De preferência, morra com o que você nasceu, caso você venha a morrer, caso não tenha conhecimento suficiente para perpetuar a existência. Né? Então, não seria a forma mais adequada a gente fazer isso. Só que é um processo complicado, não dá para julgar, porque são vários fatores que levam a isso, e como não se tem controle, não se tem conhecimento oculto para saber quando gerar, o que gerar, que tipo de ser, como não. Assim, tem um conhecimento oculto que diz exatamente como você pode ter a relação sexual que você quiser com a tua companheira, com a tua parceira, com o parceiro, né? Sem gerar, porque há períodos para isso, né? Só que, como isso não é um conhecimento usual, então você opta por processos mecânicos. Por exemplo, assim, a questão do feminino e do masculino, então, os alquimistas, quando iam gerar ouro físico, Sim. metal, né? Além do processo alquímico interior, então eles precisavam do elemento feminino. Só que se ao elemento feminino tivesse ligado à questão da sexualidade, né, a alquimia não se processava. Né? Então, geralmente os alquimistas eles usavam o fator feminino, mas de uma mulher que já tivesse ultrapassado os 7 ciclos de Sete. Olha Nunca só, uma mulher nova, em idade de criação. Interessante, e se o alquimista até. fosse casado, né, se ele vivesse junto com uma companheira, então antes de procriar, ainda é um termo escrito exatamente assim, antes de o alquimista ter o resultado esperado, caso tenha companheira, né, em idade de geração, deverá tratá-la como uma irmã por no mínimo 5 meses. Pô, não acredito. Sério, isso aqui era... Todo alquimista era assim? Todos. O alquimista, tem o alquimista verdadeiro Incrível. E tem os falsos, que claro, são os não, estou falando dos espargidores. alquimistas verdadeiros. Exatamente. Assim. Então, para você ver que a alquimia, ela nada tem a ver com a questão da prática do sexo, como hoje se diz fazer alquimia sexual. Não existe. Não existe isso. Né? É um erro de interpretação grosseiro. Não pode confundir alquimia com química, né? Não, química sexual é a questão dos feromônios, da empatia, mas a isso. questão da paixão, essa coisa toda. Então, isso era a questão. E tanto é que é o seguinte, então, há determinadas ordens das quais mulheres participam, e no período que a mulher está de regras, ela está num processo elétrico tão caótico e ela está num sistema de forças tão poderoso que é solicitado a ela que sequer venha ao templo. Exato. Não tem. Ela não pode nem vir porque ela está em um processo, né, de caos no sentido de caos que antecede teos e cosmos, né, num processo de tal forma intenso que ela, por si só, tem condição de interferir em toda a criação templária. É verdade, deixa eu fazer uma parte aqui. Uma outra coisa que é muito importante aproveitar e falar é o seguinte, ocultamente, esotericamente, vitalmente e com relação à preservação da saúde tanto do homem quanto da mulher, não devia haver a relação no período das regras femininas. Sem dúvida. E eu trabalhei com foto Kirlian, da bioeletrografia, hoje o nome, né? Onde presumivelmente você tira a energia. E eu jamais tirava de mulher no seu ciclo menstrual.
Porque é impressionante, porque ela é fica em atípico. estado alterado de consciência. Ela não é ela. Então ela tem um atípico. potencial, uma força, como você, só para corroborar com o que você acabou de dizer. É impressionante a modificação da mulher nesse ciclo de... E é muito interessante que assim, porque ela está no ciclo dos 28 dias, né, no ciclo lunar, preparando para a vinda Para aquele momento, né? Para que ela de um ser. potencializa Então, tudo naqueles dias, é né? todo um sistema de forças que está pronto para gerar um ser e ele precisa naqueles dias ser desmontado para dar lugar ao novo. Se nesse período, então, ela é fecundada, automaticamente ela passa para um estado venusiano. Então a Lua tem ciclo de 28 dias e Vênus tem ciclo de 9 meses. Aí a criança, a gestação vai demorar 9 meses. Olha que interessante a colocação. Incrível. Aí ela muda completamente, a energia é diferente, a vitalidade é diferente, a fisionomia é diferente. Tudo. E ela entra em um Tudo. ciclo. Na verdade, a mulher, quando ela está no processo, no ciclo venusiano, ela está no processo sagartino. Né? Porque assim, na Agartha, né, em Duarte, as mulheres geram sexualmente e parem da mesma maneira como se pare aqui, só que é o seguinte, sem dores. Tá vendo? Né? As dores do parto, né, são as dores da humanidade. Né? As dificuldades da geração são as dificuldades criadas pela humanidade. Tem isso também, então? Tem. O parto devia ser indolor. O parto, sem dúvida nenhuma. Ele é indolor, então? Ele é. Que é isso? Temporariamente. Olha só. Temporariamente. Então, essa questão, a gente podia ficar o ano inteiro falando sobre isso. Acredito. Então, há muita coisa ligada a isso, ligada à questão da saúde, da longevidade, do bem-estar, da criação adequada dos filhos, da criação adequada do ambiente onde os filhos são gerados, de como o filho vai conduzido, em qual momento isso, em qual momento aquilo, o que fazer, o que não fazer. Uma série de coisas que, se as pessoas se instruíssem a esse respeito, não é? A gente reescrevia a história humana, começando pelo Brasil a partir de agora. Mas eu não culpo as pessoas, porque elas querem claro instrução, elas querem se instruir, mas não acham a fonte. Toda fonte tem o seu interesse por trás. Sim, né? Não, e esse conhecimento que não era dado à humanidade. Perfeitamente, né? também Mas é tem porque isso. também a humanidade se acostuma a receber o conhecimento de bandeja. Não, tem que ir pesquisar, tem que procurar, porque cada um vai ter o conhecimento que precisa. É Lego, vai encaixar, né? Assim como se diz assim, que daí cada homem tem a mulher que precisa, cada mulher tem a mulher que precisa, não. Cada homem tem a mulher que merece, cada mulher tem a homem que merece, não. É cada homem tem a mulher que precisa, cada mulher tem o homem que precisa para evoluir, não o que merece. Não Sim, tem nada a ver. Nada a ver. Tá. É um processo kármico, é um processo complementar, e assim, e tanto é assim que daí... Por determinados períodos também, né? Também, isso assim, que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, mas não é só a grande mulher fisicamente, é que o homem, ele tem o órgão da criação sexual é masculino e o cérebro é feminino. E a mulher tem o órgão de criação sexual feminino e o cérebro masculino. Então o homem, veja como é engraçado que a mulher, ela cria a ambiência elétrica e o homem vai e fecunda fisicamente. Então o homem fecunda a mulher fisicamente. E ocultamente, mentalmente, é o contrário. Então o homem prepara a ideia, mas ela não acontece. Daí a mulher vem e fecunda a ideia. Daí o homem, então, com a ideia fecundada, ele pare no plano físico e tem uma ideia, cria isso, cria aquilo, realiza aquilo. Ah, sim, tá. Entende? Então não é só fisicamente que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. É que isso é interno. E na mulher é a mesma coisa. Ela só consegue parir mentalmente adequadamente, né, se ela tiver esse processo equilibrado. Né? Então, sempre, por isso se fala assim que a questão da alma gêmea que todo mundo busca desesperadamente, né? Encontro de Eros com sua bem-amada Psique, né? A alma se encontrando com o espírito. Né? Assim, é o homem, né? É o ser humano, ele com ele mesmo. Sempre. Né? A questão externa... A gente costuma sempre projetar no próximo a nossa felicidade. Não, né? É porque aí envolve... A gente não vai conseguir conversar, mas aí envolve a questão da paixão, do amor, das forças envolvidas nesse processo e do quão intenso é uma paixão. Assim, a força para você conseguir administrar uma boa paixão, aquela que te deixa complicado, ela é tão grande quanto a força usada para criar um planeta. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. E aí, esse sistema de forças, ele obrigatoriamente ele precisa ser alimentado. E a única forma de alimentar todos os seres envolvidos num processo de paixão é com uma explosão, né, cósmica de vitalidade e energia, que é a questão do sexo.
né? E se alimentam os seres ligados à paixão, né, com a vida de cada um. Quem morre na paixão são os amantes. Quem sobrevive é a paixão, ocultamente. Porque tanto o homem quanto a mulher, no viver a paixão, eles alimentam os elementais, os seres que provocam a paixão vai se extinguir nos dois, eles vão dar a vida para isso, né? E esses seres vão se perpetuar. Que interessante, hein? Agora que nós temos 5 minutinhos, você vai ter que falar a técnica, técnica não seria o termo apropriado. Não existe isso, porque se você mostra um remédio, significa que você pode continuar causando... Isso, porque vai ter o remédio para curar isso aí. Remédio. Claro, não existe. Não, então, eu me expressei mal, então, por favor. Tem um montão de coisa para falar. Não, então nós não vamos... Se for o caso, nós vamos fazer um outro programa sobre o que nós deixamos de falar, que é a anatomia oculta em si, não foi isso que nós... Sim, algumas coisas a gente falou aqui, não é? Mas não falamos sobre a questão dos chakras. Não, então nós vamos falar... Você pensa que o chakra ligado à questão sexual é o básico, a modara, mas não é o esplênico. E tem a questão da geração, que você tem duas formas de parir, né? Você pare fisicamente e também através do verbo, né? E quando se desenvolve no homem a questão da sexualidade, também a laringe se desenvolve. E quem controla a vibração das cordas vocais, quem retesa, é apas, né? E conforme é retesado o apas, então você gera som com uma cor. Essa cor tem um tato, aí ela vai e adquire uma força de trabalhar no corpo físico do outro ser, no teu ser ou na humanidade. Por isso que o verbo cria, o verbo cura. Então a gente pode conversar sobre isso, algumas coisas. Poderia ser o tema do próximo programa, vamos dizer, a anatomia oculta. Voltado para a questão do verbo. Tá, isso a gente discute depois. A gente vê, Então vamos lá, bom que aqui a gente já escolhe já na hora, já tem uma testemunha. Para você dizer que não tem nada combinado. Não, né? Nada combinado aqui, tudo flui. Então, com relação assim, o que fazer para resolver essa questão? Primeira coisa é se instruir, Greco. Sim, mas aí a instrução, isso que eu acabei de dizer, e aí? Não tem um lugar específico para isso, né? Então tem que procurar... sei lá, ir atrás, eu não consigo dizer assim, não. Eu citei aqui um livro do Rama Prasad, né? Fala sobre isso? Fala sobre os tátuas. Estátuas, tá. Porque assim, não tem como, né? Não é como você comprar um remédio que tem a bula e você já toma porque vai te resolver, mas tem efeito colateral, não. Aqui cada um constrói seu próprio remédio, então vamos se instruir sobre tátuas. Tem um livro do Henrique José de Souza, Os Mistérios do Sexo, Os Mistérios do Sexo, que é um livro muito interessante de ser lido, né? E depois procurar a literatura, mas o essencial é o seguinte, tem que se conhecer. Gnose-te ipsum, conhece a ti mesmo. Para depois ser ego sum que sum, eu sou o que sou, ou eu sou quem sou, ou o que sou é mais adequado. Sim. Né? Então você se conhecendo, você começa a entender a mecânica, como é que o teu organismo funciona, né? E aí o que teu organismo retém, e aí então você descobre como fazer esse processo reverso, né, de purificação, de neutralidade. Agora, obrigatoriamente, o erro não está no fazer, o erro está no pensar. Se você pensou e fez ou não, já não tem diferença. Sim. Tá? A busca da neutralidade, né, que assim, neutralidade de pensamento, de emoção, de atos, ela é uma determinante, ela é uma exigência, uma premissa básica para que eu consiga, assim, o que acontece quando se tem uma ferida, né, ou um ferimento mais sério? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estancar. Depois eu faço a sutura, depois eu espero o próprio organismo resolver essa questão. Então, o estancar, esse processo, é conhecer o que está acontecendo. E depois, se diz o seguinte, que uma das yogas mais poderosas que existe é a yoga do verbo, a yoga da fala. Né? E a yoga, ela pode regenerar. Né? Então, o falar adequadamente, né, contribui para... Falar adequadamente o quê? Pois é. Pois é. Pois é. Aí depois vocês não falar nada. Então vamos dizer uma frase muito interessante. Pelo menos uma. Vamos dar uma receita. Isto. Quando nós criamos mentalmente, fisicamente e astralmente, então a gente cria, e sempre a mente concreta, ela coloca obstáculos para que se realize, né? Mas quando eu falo alguma coisa, essa alguma coisa é criada e ela tende a ser vitalizada, e em sendo vitalizada, e de tanto eu falar, ela desce, né, e acontece, né, eu transformo em realidade. E eu tenho que fazer com que não só o meu presente seja adequado,
quanto o meu futuro, né, quanto o meu passado também que eu tenho que resolver. Então, que tal se a gente repetisse todos os dias, Opa, atenção. a gente repetisse todos os dias, uma frase que dissesse assim, que maravilha, que maravilha. Aí o cérebro está traduzindo. Depois, o cérebro também está traduzindo e colocando as resistências, né, a mente concreta. Depois que eu sempre... Aí a mente concreta não traduz porque ela não consegue conceituar o sempre. Então eu digo assim, que maravilha depois que eu sempre tive saúde. Que maravilha depois que eu sempre fui feliz. Que maravilha depois que eu sempre tive consciência. Ou qualquer coisa desse gênero, colocando o que maravilha, o depois que sempre e o estado que você quer. Em fazendo isso, você constrói um sistema de forças que vai fazer o quê? Vai fazer com que o que já aconteceu se adapte à realidade que você está criando. Isso é alquimia. É uma alquimia. Isso que eu queria ouvir, perfeitamente. Entende? Então, criem a realidade que vocês querem viver. Sem medo, vocês podem criar a realidade no presente, no futuro e alterar o passado. Não existe isso de passado e não alterar o passado. E claro que o comportamento tem que mudar, não adianta só falar isso aqui sem mudar o comportamento, né? Não, sim, se você se comportar diferente depois do que você está falando, você vai voltar para o processo. Agir com neutralidade, lembrar que a vida é uma coisa muito simples, viver com alegria, com felicidade, buscar conhecimento, ter consciência do que nos compete fazer nessa existência e recriar o passado, o presente e criar o futuro, que é uma coisa que nem a divindade consegue. Só isso. Gente, hoje eu achei que foi maravilhoso, eu tenho certeza que vocês também. Nossa, para isso saio satisfeitíssimo. A gente não consegue hoje conversar tudo, mas algumas coisas... Não, mas já conseguimos melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada, né? E a gente está aqui, ó, foi um prazer estarmos aqui. E recordando só, antes, se você conhece algum espaço que possa acolher a TV Floripa, você liga para nós, 3222-1137, fala com o Silvio Manioto. Nós estamos querendo crescer e nós estamos aqui apertados. Jorge, obrigado. Obrigado a você, um fraterno abraço a todos, saúde, felicidade, Pax com X, paz com Z, paz divina, paz humana. Lembre-se que vocês são e fiquem em paz. Um fraterno abraço, até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Essa contagem regressiva, se eu fico olhando o relógio, às vezes demora para passar. O calendário demora, né? É interessante, né? O Cronos é interessante. A gente quer viver na temporalidade, mas não consegue, né? É porque o sistema de forças que é gerado aqui, ele se alimenta do evento. É como outro sistema de forças qualquer, né? Então, ele tende a que isso aconteça, porque a energia que é criada aqui e as forças que são movimentadas por nós, por quem nos ouve, nos vê, esse conjunto de forças é que alimenta a realidade que se criou desde o primeiro programa. É como se fosse um mundo que se alimenta e se expande a partir do que nós criamos aqui. Então, ele tende a acontecer como se fosse um hábito salutar qualquer. Né? Isso por isso que eu tenho esse anseio, porque me faz me sentir muito bem. Sem dúvida. E creio que todo mundo, né? Porque a gente fala coisas bonitas, coisas gostosas, às vezes as coisas que a gente fala aqui chocam, né? Chocam as pessoas, assim, pelo que a gente traz. Mas, de qualquer forma... que tem a oportunidade de contemplar a verdade durante a vida, né? Exatamente. A gente tem que encarar uma hora, nós temos que encarar, depois da morte, né? Todos nós contemplamos a nossa e a verdade verdadeira. Agora, aqueles que têm a oportunidade de contemplar durante a vida e questionar para adquirir sua própria verdade, isso é um privilégio evolucional. Eu também acho, então. E eu me sinto bem, me sinto reforçado e eu ganho combustível aqui para seguir até a próxima quinta-feira. Até porque, assim, é uma coisa muito interessante que, assim, quanto mais denso é o dia a dia, quanto mais denso é o assunto tratado, ou o que é verbalizado, ou o que é pensado, mais ele consome energia, porque são seres mais densos que se aproximam mais da superfície, né? Quanto mais elevado, quanto mais abstrato, né? Quanto mais ligado à mente abstrata é o que se cria, o mundo que se cria, ocorre um processo inverso, que daí, ao invés de ele se alimentar da nossa vitalidade, ele nos dá a nova vitalidade, e por isso o bem-estar, sabe? Não, mas é verdade, nossa senhora, dá uma vontade de aprender, de pesquisar, de fazer mais uma coisas. Coisa assim, que é muito interessante, que assim,
Se você passar um dia inteiro, por exemplo, no que se conceitua humanamente como incômodo, né, o único que se conceitua humanamente como uma coisa mais densa ou um astral agitado, então o próprio tempo ele pesa sobre você. Então tua barba vai crescer mais, você vai ficar mais desgastado, a pele vai ficar mais oleosa e tal. Se você passa um dia ou um período numa atividade ligada ao abstrato, à parte espiritualista, esse tipo de coisa assim, as próprias funções orgânicas, elas andam mais equilibradas e andam mais devagar. Tua barba cresce menos, tua unha cresce menos. Olha que interessante. Teu organismo fica menos desgastado, tua pele não fica oleosa, você vê mais, você se alimenta mais pelos olhos, se alimenta pelos ouvidos, você respira prana mais puro. Então é um ganho de vida. Então, em vez de você passar o dia a dia de uma maneira embrutecida e você despender a vida, né, que é tua moeda de troca para existir, nesse processo acontece o inverso, que você entra em um ciclo, né, num sistema de trocas, onde você recebe uma vitalidade que você só recebia nos primeiros 7 meses de gestação. Que interessante, isso é bom. E essa é a chave da longevidade. Os seres que viviam, né, e que vivem 7 vezes 49 anos, depois decidem se querem continuar vivendo mais ou não, o processo é só esse. Em vez de você desgastar a energia vital para você exercer isso que a gente conceitou como vida, é criar um sistema de trocas onde você recebe permanentemente a vida pura vinda do Sol e da Lua, o prana solar, prana lunar, que você recebia em termos de formação elétrica no útero da tua mãe. Olha que bacana. Nossa senhora, começamos a 1000 hoje já aqui. Então, ó, mais um abraço aqui, ó lá, para quem está nos assistindo hoje, o venerável Lucas lá em Cruzeiro, o Tégio, a Eliana e o pessoal aqui de Rio Negrinho, de Mafra, nosso estado inteiro. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, Curitiba. Voltando a repetir, Curitiba. Amarildo Esbrícia, Rubens Slaviero. Tá vendo os Slaviero? Olha o sobrenome aí, que maravilha. Não, nossos amigos. Nossos não amigos. Tem sobrenome. Não, claro, mas é conhecido. Quem é que não conhece o Slaviero, né? Ele Curitiba. É uma pessoa muito legal. Tá ligado a Curitiba desde a minha juventude, década de 60, a família Slaviero sempre primou. Tem uma importância muito grande nesse trabalho que se desenvolve aqui por conta de Vila Velha, tem uma opção de coisa legal quando a gente conversa lá. Eu queria mandar um abraço. Você pode mandar um abraço? Sim. Claro, poxa. Eu tava andando ali no centro, né? Foi essa semana que passou, eu acho. E aí então alguém me chamou e aí veio conversar comigo, o seu Telmo. Aí ele veio falar assim uma coisa que eu achei muito, muito engraçada, assim, muito singela, né? E me deixou com uma sensação muito boa. Que ele fala assim, então ele, a esposa dele, ele não me disse o nome da esposa dele, então por isso que eu não estou dizendo o nome, porque eu não sei. Então, onde eles moram, às vezes o sinal da TV não é muito bom. Sim. Mas então aí eles ficam ouvindo a TV. Não, isso é bacana, né? Então é isso que eu estou falando. Okay. Não, isso demonstra, sabe o quê? Uma força de vontade muito grande, porque geralmente a vida hoje, a humanidade, né, como um todo, ela é movida pelo astral, né? E pelo impulso visual, por aquela agitação dos ventos do astral. Então, para você chamar a atenção de alguém, você tem que pegar e fazer toda uma pantomima, tem que fazer assim, se virar do avesso para conseguir competir com o meio que é a TV, o cinema, não sei o que e tal. E aqui no nosso caso, é uma coisa assim completamente às avessas, porque aqui a única atração que a gente tem trazido aqui é falar aspectos da verdade. Perfeitamente. Né? Então não tem sequer os caracteres e a possibilidade de colocar a imagem que a gente tinha, colocar fotos que a gente tinha que colocar na TV. Exato. Nem isso não tem mais. Então, o que nos une, o que une eu, Jorge, a você, né, Grego, a todos vocês, é algo completamente abstrato. É verdade. Né? Completamente sutil e tênue. E quanto mais sutil e tênue, quanto mais abstrato é a ligação, mais forte e mais perene ela é. Então, o que nos une, nos faz hoje, com a mais absoluta certeza, uma única coisa. Não, isso é bacana, tá vendo? A gente usa até o nosso tempo para passar o nosso entusiasmo. Aproveitando isso aqui, a TV Floripa, essa nossa querida casa, que nós estamos aqui há 3 anos e que já existe há 10 anos, está procurando um novo lugar, porque nós crescemos e nós precisamos um novo lugar. Se porventura você conhece algum lugar ou você tem algum lugar que possa acolher a TV Floripa, ligue para nós aqui, 3222-1137, e a gente vai conversar a respeito. Isso nós estamos precisando crescer, nós estamos precisando ir para novos ares e nós, nada melhor do que compartilhar com vocês esse nosso desejo, que de repente alguém de vocês tem algum
lugar desocupado que possa nos acolher. É só ligar para cá, 3222-1137 e falar com Silvio Ismanioto, que é o nosso ombudsman. O nome é bonito. É o Cronos. É o Cronos, é quem controla o tempo, faz a gente ficar quieto, cortar o nosso tempo aqui. E é importante dizer assim, que daí essa questão do local é que a TV e o programa ele não tem retorno nem faturamento nenhum. Então, de jeito nenhum. A gente se mantém para compartilhar com vocês. E aí por isso não tem patrocinador e por isso a gente pode vir aqui e falar uma hora sem intervalo, sem nada. Sem estar tolhido por ninguém, nem com compromisso com gente. Perfeito. O Satyanasti para o Dharma, não há religião superior à verdade. TV Floripa é uma família, há 10 anos é uma família, todos que passam por aqui continuam, sempre fazem parte da família, é um lugar sem igual, você pode ter certeza. O Vitam Impendere Bero, é o dedicar a vida à verdade, é o que se tem feito sem amarra nenhum. Eu participo aqui da vida de vocês há 3 anos, né? Que bacana, né? Agora, daqui a alguns dias... Já fez? Já fez 3 28 anos. de setembro de 2005 o senhor esteve aqui pela primeira vez. para tomar uma água com gás. Não, mas nós comemoramos em outros planos aí. Então, e para mim tem sido uma experiência... Eu tenho certeza. Muito tenho certeza agradável. que sim. Então a gente sempre enaltece isso, gente. Bom, tá, já demos feito, todos os recados. Feito social... Eu não sei onde é que nós paramos, mas a mala direta que eu fiz essa semana... Eu não lembrei direito se nós havíamos falado, então eu coloquei como tema, cortei todo o resto que eu já tinha repetido e coloquei como os seres superiores fazem amor. Podemos começar por aí? Ou se você já falou, podemos repetir? Depois é muito interessante essa questão e cabe a gente comentar o que é o fazer amor e o que é o sexo em si, exatamente. Para criar, né, para gerar. Perfeito, né? nós falamos tem isso no... O sexo para procriar e tem o sexo para gerar, que são diferenciados. Né? Perfeitamente. É diferente. A gente pode comentar a respeito disso e também sobre algumas partes da questão da anatomia oculta do homem. Aí que nós vamos, o assunto, e alquimia. Esses eram os 3 temas aqui, né? Aspectos ocultos ligados à questão da sexualidade, do sexo. Quando a gente fala em sexo aqui, não é o erotismo, né? Que daí é uma desvirtuação de uma coisa oculta, sagrada e séria, que é a questão do sexo. E que não tem nada. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Prazer estarmos aqui mais uma vez hoje juntos. Aqui em Florianópolis está uma chuva enorme, mas é bom, está refrescando. A terra agradece. E eu gostaria de iniciar o programa hoje mandando um grande abraço para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que deve estar nos assistindo agora junto ao seu filho e seus familiares no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Tenho certeza que ele está no computador hoje nos acompanhando. Então fica com o nosso fraterno abraço. E te esperamos aqui na semana que vem, né? O tema de hoje, bom, nós continuamos aqui sem os caracteres, então para você que porventura esteja nos assistindo apenas hoje, nós no telefone daqui, se você quiser ligar, fazer alguma pergunta para o nosso convidado, 3222-1137, você que não é de Santa Catarina, 48 é o nosso prefixo, 48-3222-1137. Você que não é daqui, porque nós transmitimos via internet também para o mundo inteiro, a internet tem alcance no mundo inteiro, 48 3222-1137. 55 Brasil, né? 55 Brasil, exatamente, está aqui. Então hoje nós tínhamos começado há algumas semanas o tema Os Mistérios do Sexo, né? Para quem tinha visto pela primeira vez, antes de a gente falar isso, eu vou mandar os contumazes abraços para os nossos amigos de Brasília, de Curitiba, nossas queridas amigas, a Isis, a Silvia, a Marlene, lá em Araruama, a Lenora em Porto Alegre, e a gente sempre não gosta de citar os nomes de todos, porque no fim a gente sempre acaba nos esquecendo de alguém, mas nós temos uma turma bacana, muito fiel conosco, alguns que apenas conseguem nos ouvir, porque dizem que trava muito a internet também, mas não tem problema, porque o nosso é o visual mesmo, o visual não, o áudio, né? O visual nós não temos
Nem que mostrar muito. Bom, então voltamos ao tema do nosso programa de hoje, que é os mistérios do sexo. Nos 2 primeiros programas nós falamos muitas coisas, para mim, uma novidade incrível, e creio que para vocês também. E nós dissertamos muitas coisas e hoje vamos para a parte final. E nós vamos abordar um tema dos mistérios do sexo muito importante, que seria, eu creio, quem vai ditar o programa é o nosso convidado, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Você tá bom? Tô bem, você como é que tá? Eu tô ótimo, Eu assim. também tô. Toda vez que eu faço... Nada a ver com as ordens que acham que praticando sexo vai se ter elevação. Perfeitamente, Isso perfeitamente. A gente já conversou e não tem nada a ver. Estamos abordando por outro nível. Então, tem uma questão, 2 questões, né? 2 que eu quero citar, que diz bem o que é essa questão da carga humana com relação ao sexo, que não é simples, né? Não é a gente saber que isso consome a vida, que a humanidade está crucificada no sexo e todos os males humanos decorrem disso, que a coisa vai se resolver, porque assim, a Lemúria caiu nesse processo, a Atlântida caiu nesse processo, Roma caiu nesse processo, teve uma outra iniciativa no Tibete que caiu nesse processo. Então, isso vem sendo o foco de problema para a humanidade desde sempre, né? Assim, então, Roma era uma das funções que o Jesus da igreja, o Joshua Ben Pandira, o Jefferson, né, e o gêmeo, eles tinham para fazer, era resgatar essa questão com relação à cidade, ao Estado romano, que tinha a ver com a queda atlante, né? Então, a morte do Jesus, Joshua, teve a ver com essa questão também. E aí, então, se diz que quando ele estava crucificado, aí então o entorno dele estava chorando, né? Daí ele disse que não choreis pela minha sorte, se vosso peito comovo, chorais por esse povo que morre com a minha morte. Repete, por favor. Nunca tinha ouvido isso aí. Eu não sei se consigo repetir. Consegue. Não chorais a minha sorte, e se vosso peito comovo, chorais a morte de um povo que morre com a minha morte. Caramba. E aí então nisso ele decreta o fim de Roma. Né? E depois disso o império começou a decair. Começa a se degradar porque a função da vinda da divindade na época de Roma era unir o poder temporal com o poder espiritual e resgatar Roma da queda dela, que era a queda no sexo. Até que quando a gente vai se referir a um aspecto negativo da sexualidade, da história humana, todo mundo se lembra de Roma. Todo mundo, circo, aquela coisa, dos festins romanos, Isso. das festas de Baco, aquela coisa. Perfeito. Que foram todas degradações de um conhecimento oculto que tinha a ver com o sexo ritualístico, mas não com o que as ordens hoje pregam com relação a isso, algumas ordens desvirtuadas, né? Então isso mostra bem o quanto importante era essa questão. Depois tem um exemplo daí negativo com relação a isso, né, que me ocorre citar, é que um secretário de Estado de uma determinada nação, que acha que pode controlar todo mundo através da beligerância, em determinado momento, ele deu uma declaração na TV, e isso tem uma repercussão muito grande a nível mundial, isso há alguns anos atrás, onde ele disse que o poder é o maior dos afrodisíacos. O poder é o maior dos afrodisíacos. Então, veja só, o exercício do poder, né, voltado